Vamos ver agora também mais um outro item recorrente ao que permeia todo o sistema, que é o que a gente chama de navegador de arquivos. Tomando aqui como exemplo o campo onde eu faço a seleção do arquivo de logo para o meu sistema, todo lugar que eu vou clicar, onde eu tenho que selecionar um arquivo, eu vou ser levado para uma tela com essa configuração aqui, onde eu tenho duas janelinhas, duas caixas, que é a caixa do caminho, que é basicamente a estrutura de diretórios do cliente. Aqui também vale a parte de configuração, expansão e compactação do item, para me facilitar a vida quando tiver no dispositivo móvel. Aqui eu seleciono o caminho, então quando eu seleciono um diretório, ele atualiza aqui o diretório selecionado e atualiza a lista de arquivos para os arquivos que estão naquele diretório. Se eu voltar aqui para o raiz, ele vai mostrar todos os arquivos que tem ali no diretório mídia. A ferramenta também aqui vai permitir que eu crie ou remova diretórios. A criação e a remoção de diretórios são relativos ao diretório que está selecionado. Então, eu estou aqui selecionado o diretório, por exemplo, arquivos Mideon. Arquivos Mideon não tem nenhum arquivo dentro dele, mas eu posso criar um subdiretório. Ele vai me pedir um nome. E aí eu poderia criar, ele vai criar um subdiretório. Se eu quiser remover um diretório, o diretório que tiver selecionado, eu vou clicar em remover e ele vai remover o diretório e recarregar a página inteira. Como a gente estava aqui no modal, ele basicamente agora não existe mais o diretório de criação, o diretório arquivos Mideon, que é o que a gente tinha visto antes. Aqui na parte dos arquivos, toda vez que eu selecionar um arquivo, ele vai dizer qual arquivo está selecionado. Se eu quisesse selecionar esse arquivo, vamos colocar aqui, esse arquivo JPG, ele vai dizer aqui qual é o arquivo selecionado. Ele faz a expansão do arquivo para mostrar as propriedades dessa mídia. A gente vai entrar em um pouco mais detalhes, mas se eu clicar aqui em selecionar, agora ele está preenchendo aqui atrás com esse arquivo que eu selecionei ali no navegador. E quando eu clico em visualizar, ele vai me colocar agora a nova figura. Eu não quero isso, quero usar aquela figura que eu já tinha selecionado, que é a logo mob sem balão nesse caso. Cliquei, ela foi selecionada. Quando eu colocar aqui e selecionar, ele atualizou aqui o campo. Se eu clicar agora em visualizar a nova assinatura, ele vai atualizar aqui a logo da assinatura. Voltando aqui para o navegador de arquivos. Em qualquer momento do navegador de arquivos, eu posso clicar aqui no ícone do olhinho, que ele até me dá ali o tooltip do que isso significa, que é o preview da mídia. Isso também é outra coisa recorrente no sistema. Toda vez que você vê um ícone e você deixar o mouse sobre ele, ele vai dar uma explicação do que aquele ícone significa, para você conseguir navegar no seu sistema com facilidade. Bom, o ícone do olhinho é o preview. Então, se eu clico aqui, ele basicamente abre uma tela. Você pode ver em que resolução você quer visualizar essa mídia. No caso, o pré-visualizador de mídias, ele leva em consideração a moldura, se você tem alguma. E a resolução da tela, se for uma imagem, ele tenta expandir para ocupar toda a tela. Se for um vídeo, ele tenta expandir para ocupar toda a tela também. Vamos usar como um exemplo esse arquivo aqui, visualização de uma mídia. Então a gente fez a pré-visualização da mídia, como ela ficaria numa tela Full HD. O que está em azul, na verdade, é o fundo, é parte que a mídia não ocupou. Eu posso mandar a mídia reproduzir novamente, se eu quiser ver, e posso pausar ela, fechar aqui. Todas as mídias que eu faço upload, elas já são criadas no sistema com algumas coisas padrão.
que é a data de veiculação. Aqui é uma data inválida, quer dizer que ela está valendo para sempre. Uma hora de veiculação, de meio-dia até meio-dia, quer dizer que ela vale 24 horas. Os dias da semana que eu quero que essa mídia seja veiculada, o número de inserções por player por dia. Eu posso fazer associações em categorias, algumas das categorias que já existem, e também associar a grupos de players. Além disso, eu posso selecionar também molduras para poder, na hora de exibir essa mídia aqui. Como é que eu faço o upload de uma nova mídia? Vamos colocar aqui em um diretório que não tem nada, um diretório com pouca coisa, teste, por exemplo. Então, eu estou selecionado o diretório teste, eu estou selecionado aqui um arquivo que é um arquivo antigo, se não vem ao caso, mas nesse diretório eu vou mandar fazer um upload. Ele vai abrir essa janelinha, se eu clicar aqui, ele abre o meu navegador para poder fazer a navegação. Vou selecionar aqui um arquivo qualquer, ele está me dizendo aqui que arquivo ele vai fazer o upload e o tamanho. Quando eu clicar upload, ele faz o upload e me diz aqui se o arquivo foi finalizado ou não. Depois que eu fiz o upload, eu posso remover essa mídia para não ficar, essa tela vai voltar em vários momentos. Então, se eu clicar novamente no diretório que eu estava, agora eu tenho um novo arquivo. Perceba que ele já foi inserido no banco de dados com a série de parâmetros default, que eu posso mudar a qualquer momento. Por exemplo, eu quero colocar uma data de veiculação para essa campanha. Se isso fosse uma campanha, eu posso selecionar a data especificamente, onde eu quero que ela comece, onde eu quero que ela termine. Mas eu posso também ter alguns atalhos. Eu quero que ela seja veiculada por um mês. Ele já preenche automaticamente a partir da data de hoje. A mesma coisa para horário de apresentação. Quero que ele seja veiculado apenas, digamos que eu seja no horário da tarde, a partir das 13h30 até as 20h30. Então, criei uma série de parâmetros. Vou clicar em salvar. Agora essa mídia já conta com esses parâmetros. Isso aqui é o tempo de visualização da mídia. Para arquivos do tipo imagem, o tempo padrão é 15 segundos. Se você tiver um vídeo, ele vai dizer a duração correta do vídeo. Acho que é isso. Eu posso fazer qualquer operação no navegador de arquivos e não fazer a seleção lá para minha mídia. No caso, eu cheguei nessa tela a partir da seleção da logo. Não mudei a logo, mas consegui fazer uploads de arquivo e editar mídia sem problema nenhum. Bom, acho que isso é o básico do navegador. Lembrando também que a pré-visualização consegue fazer, inclusive, a pré-visualização de arquivos do tipo HTML. No caso de uma tela Full HD, esse HTML não está ocupando parte da tela. Se eu mudar a resolução da tela, eu vejo como esse mesmo HTML vai se comportar numa tela de resolução diferente, até uma tela de resolução bem pequena, onde talvez esse HTML já não fique mais adequado. Vou finalizar aqui a seleção. Se eu sair sem fazer a seleção, ele não alterou a minha logo.